Na minha visão não é do momento, é do todo. Eu espero dizer que foi positivo ao final do último jogo, alcançando o objetivo, a meta que traçamos, né? Não vou deixar de falar nunca isso. É uma meta que foi traçada, nossa meta foi traçada para estarmos muito próximos em termos pontuais do G4 ao final da competição, ou dentro do G4. Só que foram ofertadas aí, caíram no colo das equipes brasileiras 2 vagas a mais. Então vamos aproveitar. Acho que a equipe tem feito um campeonato muito regular. Poderia e seria o diferencial caso tivéssemos alguns jogos em que não estivemos bem em casa, fora de casa, e não saímos com resultado, outros estivemos muito bem e não fomos eficazes. Poderíamos estar hoje numa situação muito confortável e não sei também se corresponderia à verdade. Então, estamos satisfeitos na maneira como as coisas estão acontecendo, as dificuldades. Você vê hoje, tem que entrar jogadores, e no banco tinham vários sub-20, aqueles que entraram bem, no caso do Rosseto, do João Pedro, o Nicão já é um jogador experiente. Uma diferença muito grande orçamentária em relação a alguns clubes co-irmãos que estão abaixo de nós. Eu acho que a campanha tem sido razoável para boa. Paulo, hoje o Atlético foi eficaz, manteve a vantagem que tem em relação ao Corinthians na tabela de classificação. Mas e a atuação? Te agradou? Claro que me agradou. Sofremos como todas as equipes que vêm aqui sofrem. Mas o Everton, ao fim e ao cabo, fez 2 defesas. Uma no primeiro tempo, uma bola na trave, sem nada, e a outra no segundo tempo. No mais, é uma pressão normal, com lance de transição, com lance de cruzamento. E a equipe, nós estamos em construção, volto a falar isso, há uma ideia muito clara no clube de continuidade. E vocês já me ouviram dizer, e vou repetir, que o nosso objetivo é construir uma equipe competitiva, né? Há uma coisa muito importante que é a mudança, né, em relação à ideia que se tem do jogo que queremos aplicar. Sair de uma equipe que só defende, que não sai jogando de trás. Vamos pelo menos tentar, é o que eu falo dos jogadores. E eu fico satisfeito hoje que tentamos sair construindo desde trás, desde a saída do Everton. Em alguns momentos não foi possível, tivemos que fazer o tiro de meta longo. Mas tentamos. No mais, são limitações que temos e que a organização da equipe como um todo nos faz chegar aqui em condições de, no final da temporada, fazê-la totalmente positiva. O Paulo André, na entrevista anterior, falou aqui que o Atlético não ter conseguido segurar muito a bola na frente, ter sofrido essa pressão, mas não ter perdido o jogo, né, ter conseguido uma atuação defensiva consistente, é uma prova de maturidade da equipe. Você concorda com essa avaliação Concordo, dele? claro. E, em cima disso, até em outras partidas que o Atlético teve parecidas, de tomar uma pressão, sofreu gol no final, e faltava essa maturidade? Isso é algo que tem que ser construído, né? Então, os momentos difíceis e negativos, você tem que tirar algo deles positivo. Acho que tiramos. A equipe sempre teve capacidade de reagir aos momentos difíceis. Fizemos uma campanha em casa muito boa, né? Até agora ninguém conseguiu nos superar. Então, a incapacidade de manter a bola na frente é uma realidade e tem a ver com as nossas carências, né? E, em vez de ficar lamentando, nós tentamos criar um mecanismo que minimizasse isso. O mecanismo foi utilizado muito bem, aplicado muito bem, interpretado muito bem pela equipe ao longo da competição. Sofreu pouquíssimos gols, né? Pela incapacidade de fazermos fora, o objetivo era não sofrermos. Então, acho que a equipe está sendo construída de uma forma coerente, lógica, de trás para frente. Vamos esperar a época acabar e pensar que temos que ser muito assertivos na maneira como iremos buscar esses jogadores para equilibrar melhor a equipe. É isso que queremos. Paulo, o Atlético venceu 15 dos 18 jogos em casa e certamente quando vai para a última rodada jogando em casa, dependendo só de si, o percentual de chance de estar na Libertadores deve passar dos 90%. Como fazer para a parte menor do percentual não atrapalhar? Não acredito, cara. O que se foi, cara. Agora é um momento difícil. Vamos fazer tenho certeza que poderemos criar uma grande atmosfera
né? Além da nossa torcida, a torcida do Flamengo é uma torcida que acompanha, que vai. Então, espero que a Arena esteja com muita gente. Desde já convidamos aos nossos torcedores, né? A nossa torcida, que tem sido brilhante na maneira como esses 2 últimos jogos têm apoiado a equipe. Esperamos, ao final do jogo, poder celebrarmos juntos a opção de estarmos classificados para a Libertadores. Agora, um alerta muito claro e bem pragmático. A minha preocupação sempre é o dia seguinte. Chegar a momentos bons, todos podem fazê-lo. O importante é você ter condições, estar habilitado, capacitado para o passo seguinte ser de continuidade e de melhora. Essa tem sido a minha preocupação, junto com todos no clube, com a direção. Hoje há uma unidade muito grande no clube em relação ao que é o futebol e como o futebol deve ser interpretado, e nós temos que nos preparar. Só depois do apito final e na coletiva pós-jogo eu estarei abrindo mais em relação a essa situação. Paulo, até dentro disso, na saída do gramado ali, conversando com o Everton, Lucas Fernandes e também o Pablo, era nítida a alegria dos jogadores com esse empate fora de casa com o Corinthians e essa expectativa de, querendo ou não, jogando dentro de casa, o Atlético com 87% de aproveitamento, decidir essa vaga diante da torcida. Como é que você vai lidar durante a semana, não só os jogadores com essa campanha dentro de casa, mas a torcida, que a gente conversou aqui também na chegada, que está numa expectativa enorme de conquistar essa vaga na Libertadores dentro da Arena no próximo domingo? É natural que estejam na expectativa. Esses momentos eu lido muito bem com eles, não tenho nenhuma dificuldade, assim como tento lidar também com os momentos negativos. Eu sempre repito isso: futebol para mim é vida, e vida para mim é o equilíbrio entre o sim e o não, entre vitórias e derrotas, entre tristezas e alegria. E eu, a cada dia, tento estar mais equilibrado nisso e tentar, com as pessoas as quais são lideradas por mim, manterem minimamente esse equilíbrio. Esse é o grande desafio de uma equipe, quando você gere pessoas, um grupo de pessoas, é fazer com que haja uma homogeneidade em relação ao emocional. Fomos traídos muitas vezes por esse emocional, né? Especialmente em jogos fora de porta. É uma coisa que nós temos que trabalhar para o ano, para que possamos ter uma prestação melhor no que concerne a essa aí, o lado emocional, que te condiciona, que te limita para você ser competitivo, né? Hoje, acho que foi um passo à frente que nós demos, mais do que o resultado, da maneira como nós soubemos sofrer, como soubemos nos sacrificar, e isso tem a ver com quem é competitivo. Essa é a grande lição. Quando você ganha, atinge objetivos, sejam eles quais forem, a sensação que te invade é exatamente essa: o sacrifício valeu a pena, né? Todo ganhador sabe disso. Por isso, no passo seguinte, se sacrifica mais ainda. Espero que ano que vem a gente possa, temporada que vem, nos sacrificarmos mais para atingir outros momentos importantes. Paulo, nesse processo que você citou durante a entrevista de reconstrução, de amadurecimento, o time se acertou muito defensivamente, tem uma das melhores defesas. E 2 jogadores em especial tiveram momentos baixos nas últimas temporadas em outras equipes. O Thiago Heleno, que oscilou muito na carreira e que eu acho que talvez seja o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro. E o Paulo André, que muitos até davam como já, com a carreira encerrada. Queria que você falasse sobre esses 2 jogadores em termos de liderança e de futebol, o quanto te ajudaram e o quanto você foi importante nessa recuperação. Eu não, esse é mérito deles. Eu concordo 100% com o que você disse. O Thiago é um dos grandes zagueiros aí da competição, sem dúvida nenhuma. São jogadores de qualidade, eu reputo que são a qualidade dos mesmos, né? Eles souberam absorver muito bem todas as condições que o clube oferece para que pudessem estar na plenitude ao longo da temporada, manterem uma regularidade em termos de forma plena, né? Não digo, quando se fala em forma, se pensa apenas na parte física, eu digo física, técnica, tática e mental. São jogadores extremamente importantes para nós. A equipe tem estado muito bem defensivamente, muito bem organizada. Quando sofreu o gol, sofreu mais por displicência, por desatenção. E acho que depois desses momentos de desatenção, de displicência, soubemos aprender com eles, né? E hoje foi uma prova disso.
Paulo, aqui, tudo bem? Tudo bem. Os seus jogadores, como a gente já falou aqui algumas vezes nesse bate-papo com você, se mostraram realmente felizes com o resultado, com a atuação da equipe. Em contrapartida, o Corinthians lamentou muito, né, no entendimento deles, um tropeço. E você, nesse seu discurso de equilíbrio, de pé no chão, você faz esse meio termo aqui realmente. Reconhece a importância da atuação do Atlético Paranaense, mas, ao mesmo tempo, admite que está tudo aberto ainda. Então, no seu entendimento, o Atlético está vivo, assim como o Corinthians, assim como o Botafogo, está todo mundo vivo? Está todo mundo vivo. Já falei, me referi a isso já algumas rodadas atrás, dizendo que essa luta é em todos os níveis, né? Em termos de título, o Palmeiras abriu uma bela vantagem, por mérito e parabéns. Mas em relação à zona de classificação para Libertadores e mesmo Sul-Americana e descenso, acho que foi muito equilibrado. Agora, vou terminar a temporada dizendo que esse equilíbrio, cara, e entendo o que eu vou falar, isso não tem a ver com os jogadores e com o técnico, tem a ver com a maneira como a gente faz jogos acontecerem no Brasil sem dar um mínimo de capacidade ou de oportunidade para que os jogadores se recuperem totalmente, para que treinem e que possam apresentar um futebol de melhor qualidade, com a intensidade necessária. Só para ilustrar o que eu estou dizendo, antes do Tite assumir a seleção, alguns jogadores foram execrados. Hoje, a coisa mudou completamente. Mudou pela inteligência do Tite, na maneira como soube aproveitar as características dos jogadores dentro de seus próprios clubes, né? E desenvolver um futebol extremamente atual, né? Com conceitos bem atuais. É isso que nós precisamos dar condições de que ocorra internamente. Uma coisa é a seleção. Por mais que a seleção vá bem, nós não podemos fechar os olhos e pensar que está tudo bem. O futebol brasileiro não está bem. Seleção é outra coisa. Não vão querer nos iludir com que o fato da seleção está bem pelos jogadores, está bem pelo Tite. Só por isso. O futebol brasileiro está mal pelos responsáveis do futebol brasileiro. É isso que nós temos que estar atentos. Então, continuo a dizer que, na minha perspectiva, na minha opinião, o nível da competição foi de médio para baixo. E não é por culpa dos jogadores e tampouco dos técnicos. É por culpa de não se dar a oportunidade de se desenvolver um trabalho melhor. O Paulo André, agora há pouco, elogiou bastante o Nicão, disse que é importante contar com esse jogador que segura a bola, um jogador que mostra qualidade, teve lesão, né? Ficou muito tempo fora. A opção por começar com o Nicão no banco ainda tem a ver com a parte física? Ele, em plenas condições, tem lugar garantido neste meio de campo? Eu queria saber também a respeito do Nicolas, né? Porque ele não viajou, se preocupa para a próxima partida. Não, é simples isso. Já me ouviu responder assim. O Nicão é um jogador que ficou muito tempo lesionado, a característica dele precisa de tempo para recuperar, e nós precisamos do Nicão bem. Então imagina só, o Nicão começa o jogo e não consegue acabar o jogo, se estiver jogando bem, cara, o burro sou eu, entendeu? Porque, como é que vai sair o jogador que está bem? Então eu prefiro pensar uma questão lógica e óbvia, que ele entre no jogo, entendeu? Só por isso. Agora, normalmente, ele é o titular da equipe, sem dúvida nenhuma. Em relação ao Nicolas, muito simples. É um jogador com sub-20, todos sabem disso. Entrou em uma situação e tem estado muito bem, mas o nível competitivo é alto e exigiu dele muito, né? Então, ele está em overtraining, que é sob treinamento, tá entendendo? As duas últimas partidas, vocês viram que ele não conseguiu terminar o jogo, né? Porque pediu para sair, e nós vimos jogar aqui, eu não poderia me dar o luxo de entrar com uma substituição definida já. E ele não está, cara, mentalmente está estressado, é normal o jogador que está habituado a disputar a competição sub-20 entrar numa situação dessa, com nível de exigência altíssimo, e nós temos vários jogos. Você sabe que nós temos 10 jogadores sub-20 no grupo, né? Então, apenas por preservá-lo, e temos tanto o Sid Clay, que era o titular da posição, e o Renan, que é outro jogador jovem, mas com excelente qualidade, muito bom nível, estavam prontos para entrar e jogar. A opção foi o Sid Clay pela sua maior experiência. Paulo, você, para muita gente, é a cara da Libertadores, já foi campeão da competição.
Como é que é essa possibilidade de voltar a disputar uma Libertadores e se isso é uma motivação especial mesmo? Você considera, como para muitos jogadores eles sempre dizem, uma competição diferenciada? Eu fui campeão, eu participei de grupos vitoriosos, né? Eu participei de grupos que foram responsáveis por atingir esse objetivo. O primeiro, em 97, com um grupo muito enxuto, que tinha poucas opções, e no segundo, em 2005, São Paulo sobrando, em termos de qualidade e de opções que se tinha. Eu espero aquilo que eu falei aqui, chegar na Libertadores, né, pelo meu tempo de vida, de idade, e pelo meu tempo de futebol, é muito legal, cara. Depende. Porque a minha resposta vai ser sempre no dia seguinte, o que vamos fazer? Então, quando eu falo isso, eu tento ilustrar. Nós já vimos muitas equipes chegarem a ganharem, exemplo, do menos para mais, estaduais, pensarem que estão bem no brasileiro e acabarem descendo, serem campeões dos estaduais e acabarem descendo. Outras, indo bem no brasileiro, chegando na Libertadores, não fazendo absolutamente nada na Libertadores. Eu gostaria de participar com chances reais de lutar por classificações, de passar para a Libertadores, de passar a segunda fase de grupos, entende? Vamos ver. O clube está trabalhando muito e eu sou agradecido a eles, na maneira como estão nos ofertando possibilidades, né, com o esforço que a direção está a fazer. Desde já eu agradeço, mas volto a dizer, todos nós, e o futebol hoje é único, é uma unidade muito grande no futebol do Atlético Paranaense, o nosso grande desafio é sermos assertivos na maneira como vamos contratar os jogadores, porque você sabe que a diferença orçamentária é muito grande, né? É um clube que não vai abrir mão de toda a excelência que oferece aos jogadores em relação nos jogadores, de um termo geral, não é só a primeira equipe, mas de toda a formação, abrir mão para entrar em tomar decisões desmedidas, impensadas, apenas na euforia de fazer uma equipe. Né? Fazer uma equipe muitos fizeram, só que o passo seguinte foi problemas sérios para manter intacta as suas finanças e proporcionar aos seus profissionais a qualidade e excelência que o Atlético Paranaense oferece. Valeu. Uma boa noite.